Bom dia, meus irmãos. Nessa manhã, eu quero convidar a igreja a fazer uma pequena viagem no tempo. Só cair meus marcadores de página aqui. Uma pequena viagem no tempo para nós aprendermos algo que o Senhor quer nos falar, nos ensinar, nos encorajar nessa manhã. Amém? Vamos mais um momento baixar nossas cabeças em oração ao Senhor. Pai, obrigado, Deus, por esse momento de louvor e adoração diante da Tua palavra, em que podemos oferecer a quietude dos nossos corações a Ti, a atenção dos nossos cérebros, da nossa mente, aquilo que Tu queres comunicar, Senhor, para nós, como igreja, nesse dia, Senhor. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de ser expostos à Tua voz, à Tua palavra, e, Senhor, que todos nós possamos Te honrar assim, Senhor, ouvindo e desejando, Deus, com fogo ardente, Deus, colocar em prática as palavras que o Senhor tem nos ensinado, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor Deus dê a medida que cada um necessita aqui, Senhor, de forma personalizada, de forma, Deus, customizada, Deus, para que cada um aqui, Senhor, se sinta renovado, abençoado, fortalecido, desafiado, Senhor, a viver a Tua vida, a vida que o Senhor nos proporciona, através da Tua obra, da obra de Cristo na cruz, através da obra do Espírito Santo, para todo aquele que crê. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa assim a mim, aos meus irmãos, abençoa a Tua igreja, a Tua palavra nesse dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, então nós vamos fazer uma viagem no tempo, vamos começar lá no tempo de Moisés, logo imediatamente após a passagem do Mar Vermelho. Eu quero convidar você para abrir o livro de Êxodo, no capítulo de número 15. E nós vamos ler a partir do versículo de número 22. Êxodo 15, 22. Diz assim: Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Por fim chegaram a Mara. No entanto, não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, aquele lugar foi chamado de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: o que vamos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança. E ali os provou e disse: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas.
Irmãos, nós vemos aqui então uma passagem onde o povo de Israel, o contexto, né? Eles acabaram de ter um grande livramento do Senhor. Eles passaram pelo rio intransponível, pelo mar, né? Na verdade, o mar intransponível, que estava ali entre o perseguidor, Faraó, o Egito, o Estado, né, egípcio, e toda a sua violência, a sua escravidão, contra aquele povo que estava em fuga. E o Senhor então abriu as águas para que eles pudessem atravessar. Se você ler os versículos anteriores aqui no capítulo de número 15, você vai ver que tem um longo cântico, que diz assim, o cântico de Moisés. Então aquele era um tempo de louvor, era um tempo de alegria, era um tempo de júbilo diante dos grandes sinais que Deus estava fazendo. Depois o cântico de Moisés, depois tem o cântico de Miriam, no versículo 20. Então era um tempo de muita, muita alegria. Mas, surpreendentemente, talvez, o povo, diante do primeiro desafio, da primeira dificuldade, eles reagiram de uma forma negativa. Eles, diante daquela dificuldade de não ter águas, né? Havia uma expectativa de que aquelas águas fossem potáveis, que eles pudessem beber. Mas eles, no fim, perceberam que eram águas que não dava para beber, eram águas amargas. Então, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. E por isso se chamou aquele lugar de Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, o que nós vamos beber? Então o povo saiu daquele estado, né, de alegria, de júbilo, de milagres acontecendo, de um grande louvor, né, para um lugar de reclamação, de murmuração, de queixa. De alguma forma no coração daquelas pessoas, aquele mesmo Deus que havia feito um grande sinal, um grande milagre, alguns dias antes, algum tempo antes, agora parecia que já não era mais suficiente para dar a eles a água que eles precisavam. Irmãos, é curiosa a resposta de Deus e é curioso como Deus se revela nessa passagem. Porque ele vai dizer assim, Moisés, né? Então, o Senhor orientou Moisés a jogar um pedaço de madeira naquelas águas. E diz o versículo 25 que Moisés jogou a madeira nas águas e as águas se tornaram doces. Ali o Senhor lhes deu estatutos e uma ordenança e os provou. Eles foram provados, testados, né? Aonde estava o coração daquelas pessoas. E a lição, né, o estatuto que o Senhor trouxe se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, fizerem o que é reto diante dos seus olhos, derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre vocês, das que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Então, essa passagem é a primeira em que o Senhor ele se revela como Jeová Rafá, aquele que cura, o Deus que cura. No original, né, no original hebraico, o Senhor, eu sou o Senhor, aquele que cura vocês, é Jeová Rafá, o Deus que cura. Da onde saiu o nome, né? Rafael, né? Jeová Rafá, aquele que cura. Mas, irmãos, eles estavam doentes? Aparentemente estavam com sede, mas sede não é doença.
É curioso, né? Porque o Senhor ele não se revela como Jeová Rafá num contexto de uma enfermidade, onde alguém precisava de um milagre para ser curado, onde alguém estava ali, enfim, num quadro desesperador, uma doença, uma palavra de morte. Não, era um quadro de uma murmuração, de um queixume, de uma reclamação, de uma certa rebeldia no coração daquelas pessoas. E é nesse exato contexto que o Senhor se revela como o Deus que cura. O Deus que cura. Irmãos, dá para entender, eu penso, né, o que o Senhor quando trouxe nessa palavra, nesses dias, ao coração, duas coisas. Primeiro, aquelas águas amargas se tornaram doces. Não há algo que o Senhor não possa fazer. Uma situação impossível. Eles murmuravam porque, diante daquela situação, eles pensaram, a gente vai morrer de sede. A gente está atravessando um deserto. Nós estamos numa situação, num beco sem saída. A gente está sendo testado de alguma forma e naquele teste veio tudo que estava para fora, né? No interior do coração. E o Senhor mostrou que não há impossíveis para Deus. Um simples pedaço de madeira, aquela água se tornaram doces, né? Potáveis, próprias para beber. Ele curou a água. De alguma forma, o Senhor tocou na água e curou a água. Mas, irmãos, normalmente nós pensamos no Jeová Rafá como aquele que cura a enfermidade física. Mas, no contexto, eu entendo também que ele cura as enfermidades da nossa alma. Como foi ministrado aqui no domingo passado, né? Sobre as nossas emoções, né? A necessidade, né, de nós também colocarmos as nossas emoções para serem curadas pelo Senhor, vamos dizer assim, né? Ele cura também as nossas emoções, os nossos pensamentos, para que a gente ande como filho de Deus, né? Não mais doente na nossa alma. Mas o fato é que Jeová Rafá, aqui ele está dizendo que ele cura os males da nossa alma. Veja bem, essas pessoas, elas foram libertadas de um estado, um lugar que não tinham liberdade, um lugar em que eles eram escravos. Eles não eram cidadãos do Egito, eles não eram mais, pelo menos nessa época, né? Eles eram escravos, eles não tinham direitos, eles não podiam votar, eles só tinham que trabalhar e trabalhar e trabalhar, não para eles, mas para outros, não tinham direito nenhum. Eles começaram, né, a clamar e o Senhor ouviu em algum momento aquele clamor que subia aos céus e Deus providenciou então um libertador, Moisés. E então eles estavam vivendo uma espécie de um sonho que todos eles tinham no coração. Um tempo novo, um tempo de liberdade, uma liberdade civil. Eles já não eram mais, não precisavam mais cumprir as leis daquele país, né? Eles já estavam em um outro lugar, estavam como peregrinos avançando para a sua própria terra, a terra que Deus daria. Então eles estavam livres, mas essa situação, esse teste que o Senhor fez, essa provação, ele mostrou que eles estavam livres fisicamente. Eles estavam em outro lugar fisicamente, mas no coração, na mente deles, eles ainda não estavam libertos. Eles ainda estavam presos. Eles ainda não confiavam no Senhor com a inteireza, com a integridade dos seus corações. E essa doença também na nossa alma, o Jeová Rafá, ele cura, ele toca, ele remove, ele coloca algo, ele toca
né? Não é um pedaço de madeira, né? Eu acho que no meu passado eu talvez precisasse um pedaço de madeira. Aprenda. Mas, ao tocar, ele nos cura das nossas enfermidades, das enfermidades da nossa alma. Agora, se percebermos bem, existem aqui algumas condições para recebermos essa cura. Porque diz no versículo 26, lendo de novo: se vocês ouvirem com atenção a voz do Senhor. Então a primeira condição é ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor, o que Ele está falando, né? O que Ele está falando. Irmãos, e nós temos que estar assim, o que o Senhor está falando para a sua igreja? O que o Senhor está falando para nós como esta congregação, né? O Senhor pode estar falando para uma outra congregação algo específico para aquele tempo, para a vida daquela comunidade, mas o que Ele está falando para nós que pertencemos a este rebanho, a esta congregação, a este povo, que o Senhor, né, na sua graça, nos uniu, né, para nos pastorear, para nos alimentar, para nos fazer caminhar o caminho santo até que Ele venha. Ouvir com atenção a voz do Senhor. O que Ele está falando nos cultos, nas ministrações aqui conosco? Qual a direção que Ele está nos dando? O que Ele quer das nossas vidas? Nós precisamos, ao sermos expostos à palavra nos domingos, né, ou nos encontros, nós precisamos parar para refletir o que Deus está me falando. Qual o desejo dEle para a minha vida? Como eu aplico essa verdade na minha história, na tua história, no teu contexto, na tua família? Como eu aplico essa verdade? Se vocês ouvirem com atenção, então, primeiro, ouvir com atenção a voz do Senhor. Segundo, fizer o que é reto diante dos seus olhos, né? Ouvir e aplicar. Ouvir e aplicar, viver aquilo que Ele nos ensina. Derem ouvidos, terceiro, derem ouvidos aos seus mandamentos. Derem ouvidos aos seus mandamentos, né? Então, muito semelhante, ouvir com atenção a voz do Senhor, dar ouvidos aos seus mandamentos. Irmãos, nós não podemos selecionar aquilo que na vida cristã a gente gosta e isto eu vou obedecer. E aquilo que eu não gosto, eu não é bem assim, né? Às vezes nós podemos fazer isso, né? A gente pode, não, mas lá eu vi no YouTube que não é bem assim tal assunto, né? Irmãos, nós temos um ensino, o Senhor tem uma direção para as nossas vidas, para esta congregação, para este povo, e nós precisamos ficar firmes naquilo que Ele está nos ensinando. Derem ouvidos aos seus mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, né? Não é aqueles que eu prefiro, mas todos os seus estatutos. Nenhuma enfermidade virá sobre vocês. Aquelas doenças, as chamadas pragas, né, que vieram sobre aquele povo egípcio, o povo opressor, elas não virão sobre o povo de Deus, se eles guardarem o coração, ficarem firmes na palavra, nas promessas, nos mandamentos do Senhor. Aquele que cura vocês, Jeová Rafá. Então o Jeová Rafá, ele vai agir, mas ele exige de nós também uma obediência, né, à sua palavra, uma sede, uma busca, um desejo. Eles chegaram naquele lugar com muita sede de água, mas de alguma forma o Senhor está nos comunicando aqui que a gente precisa ter uma sede de Deus, né? Ouvir a voz dele, dar ouvidos a ele, guardar os estatutos, guardar os mandamentos.
não comunica a alguém que está assim, não, de vez em quando eu vou ouvir a Deus, de vez em quando eu vou dar atenção para Ele, de vez em quando eu vou no culto, de vez em quando eu oro. Não, está descrevendo uma pessoa que tem uma intensa busca, um intenso desejo, uma necessidade de Deus. Aí ele diz que ele se revela como Jeová Rafá. Ele é, né? Eu sou o Senhor, aquele que cura vocês. Se a gente avançar alguns séculos no livro de Jeremias, capítulo de número 2, deixa eu ver onde é que está aqui. Ele diz, no versículo 13, porque o meu povo cometeu 2 males, abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Irmãos, então, passaram-se muitos anos, né, alguns séculos, como referi, e o Senhor, através do profeta, ele traz novamente uma acusação, né, contra aquele povo. Ele diz que aquele povo de Israel cometeu 2 males. O abandonaram, a fonte de água viva. E no lugar dessa fonte, cavaram cisternas que não retêm águas. Né? De alguma forma, o Senhor, então, Ele é aquele lugar onde a nossa fome, a nossa sede é saciada. E as cisternas, né, são uma espécie de poços, né, que são feitos para captar a água da chuva, né? Mas o Senhor acusa que essas cisternas, elas eram rachadas, então elas não guardavam água, e não podiam guardar, porque eram feitas por eles e não pelo próprio Senhor. Então, aquele povo, meus irmãos, eles não aprenderam a lição. Aquela grande salvação do tempo do Egito, aqueles grandes milagres, aqueles sinais, ficaram muito, muito no passado e não eram mais tão relevantes assim no dia a dia deles. E eles procuraram soluções humanas para os seus problemas. Procuraram soluções de forma que, vem cá, pode me ajudar no meu problema aqui? Eu posso, vou estudar um pouquinho e tal. E assim foi criado, né, uma forma de, não, tu me ajuda, eu te ajudo, a gente contrata aquela pessoa que vai me ajudar, vai me orientar. E a vida foi seguindo onde Deus já não estava mais presente no dia a dia daquelas pessoas. Que sociedade que é assim hoje em dia? A nossa sociedade não é assim? Você paga alguém te ouve, alguém ministra uma medicação e parece que está tudo bem, né? Mas, não desprezando nenhuma profissão, mas o fato é que em muitos momentos o Senhor, Ele é desprezado. E para o povo de Israel, o povo que foi libertado, né, daquela escravidão, isso é muito, muito sério, irmãos, porque eles tiveram uma experiência com Deus, mas eles o abandonaram a Deus. Sabe, nós
nós cantamos aqui, né, sobre a majestade do Senhor, né? Nós, de alguma forma, no louvor, nós nos comprometemos com Ele, né? O adorando, o engrandecendo, o exaltando, né? E declarando toda a potência do Senhor, a sua majestade, a sua soberania. E quando adoramos, parece que não há nada e nem ninguém maior do que Ele. Mas nós, seres humanos, nós, homens, mulheres, podemos cometer esse mesmo pecado, abandonar aquele que um dia nós dizemos que não tem ninguém maior, não há ninguém maior, que é soberano, que é exaltado. Amados, seguindo um pouco mais para frente, mais alguns séculos, Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Diz assim, eu vou ler um pouco rápido porque para a gente contextualizar. 4, versículo 1, quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado de viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então, a mulher samaritana perguntou a Jesus: como sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: o Senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o Senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus disse: vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus respondeu: mulher, acredite no que eu digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito
e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo, ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade, disse ao povo: venham comigo, vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Amados, o fato é que aquele povo que lá no passado tinha esquecido das suas águas vivas, tinha esquecido que Deus podia transformar as águas amargas em águas vivas. Esse povo chegou a um tal ponto de rebelião, de dificuldades, que ele acabou, em algum lugar da história, se dividindo. Os judeus e os samaritanos, eles tinham uma linhagem em comum. Aquela mulher, ela estava buscando água no poço em que Jacó, anos atrás, anos antes, tinha cavado, tinha comprado aquela terra para ser um lugar de manancial, um lugar para saciar a sede. Mas agora eles já não eram mais judeus, eles eram samaritanos. Eles tinham diferenças históricas, eles tinham diferenças culturais. Eles não adoravam a Deus da mesma forma que os judeus. Eles já não eram, de alguma forma, mais irmãos. Para você ver que ponto que chegou essa atitude de cavar, né, de fazer as suas próprias cisternas e de se afastar das águas vivas. E nesse lugar, então, essa mulher, ela machucada por isso, né, porque ela deixa bem claro: mas tu és judeu, tu está falando comigo, tu tá, né? Ela se vê inferiorizada, e ela provavelmente ela também se sentia inferiorizada porque em casa a situação não era a comum, a padrão. Ela era já uma mulher que teve vários maridos. E quando o Senhor a honra e dá atenção para ela, ela fica um pouco assustada, talvez. Mas o fato é que aquela desconfiança inicial, quem é esse, né, que está querendo que eu pegue água? Quando o Senhor, então, ele dá uma prova de que Ele é o Senhor, né? Ele disse: olha, tu está falando a verdade, eu conheço a tua vida. É bem assim mesmo, esse cara que está lá na tua casa não é teu marido, e tu já teve 5. Depois eu não sei, a Bíblia não diz, né, se Jesus falou outras coisas para ela, mas o fato é que ela disse assim, aqui no versículo 29, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Tudo o que eu já fiz. A gente só viu que ela tinha 5 maridos. A gente não viu o resto da vida dela, né? Eu não sei se o João, né, quando parou para escrever para nós, ele só fez um resumão, né? O Espírito Santo guiou ali para fazer esse resumo. Ou se ela estava tão animada, tão encorajada, ela viu o Messias com seus próprios olhos, aquela promessa que estava para se cumprir, aquele anseio que tinha no coração de cada crente, de cada pessoa naquele povo. Lembrem, meus irmãos, não era uma sociedade secularizada como a nossa, onde as nossas crianças, onde nós somos ensinados que não há um Deus, que não há sobrenatural. Não, era um povo altamente religioso. Eles podiam não adorar a Deus, mas eles tinham a sua forma de adoração. Eles buscavam a Deus, aos deuses, de alguma forma, da forma como as cisternas que eles construíam, mas buscavam. E tinha no coração deles um lugar, né, para Deus, para as coisas além da razão, vamos dizer assim, além do natural. Eles estavam abertos. E de alguma forma essa mulher, ela tinha ali um entendimento que os samaritanos tinham, que o monte
o monte deles, o monte que ficava na Samaria, é que era um monte especial, e os judeus não, fica em Jerusalém. Enfim, tinha questões teológicas, e Jesus não aparece em nenhum dos montes, aparece naquele poço, diante dela, num dia corriqueiro, num dia que ela provavelmente estava cansada, num dia que provavelmente estava suada, estava desanimada talvez, tendo que ir lá buscar água. Aparece diante dela a fonte de água viva. O Senhor disse que se ela bebesse da água do poço que Jacó abriu, ela ia voltar a ter sede. E é assim conosco, né? Nós podemos pegar água mineral, água da bica lá perto de casa, lá em Viamão, qualquer água, mas a gente vai voltar a ter sede. Mas, irmãos, o Senhor está nos oferecendo uma água viva. Jeová Rafá, o Deus que se manifestou lá no passado para aquele povo Israel, ele tem o desejo de curar as nossas vidas, e as nossas vidas é no sentido completo, incluindo as nossas almas, as nossas memórias, os nossos traumas, enfim, aquilo que está dentro de nós. Essa mulher, ela tinha vários traumas, ela se sentia de alguma forma, ela não era o cidadão de bem, talvez, ela não era a pessoa padrão, assim, para ser reconhecida na multidão, para ser elogiada. Ela não tinha a família perfeita, e talvez isso fizesse com aquela amargura estivesse mexendo com ela. Mas, irmãos, quando ela encontrou Jesus, o que ela fez? Ela disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso Cristo? Aí diz depois no versículo, vamos ver aqui, no versículo 42, no 39, diz assim, João 4, versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher, que tinha dito: ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e Jesus ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus, e diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Irmãos, então aquela mulher, desse lugar em que ela se sentia de alguma forma inferiorizada, diminuída, né? De alguma forma ela estava ali, né, passando por suas lutas, ela se tornou num passe, né, numa rapidez, ela se tornou uma espécie de uma missionária. Não foi treinada, não, ela só foi falar o que aconteceu com ela. E o testemunho dela agitou aquele vilarejo, e as pessoas queriam saber quem era Jesus, e dá a entender aqui que ela falou para muitas pessoas, talvez aquelas mesmas pessoas, é uma inferência, né? A gente não tem todos os detalhes escritos, mas aquelas pessoas talvez tenham se admirado daquela pessoa que era talvez, né, meio tímida diante, né, da cidade, das pessoas mais prósperas, das pessoas mais corretas, as pessoas mais, sei lá, mas ela foi e contou, né, para as pessoas a cura que ela tinha recebido. Irmãos, ela não chegou manca, ela não chegou cega, ela não chegou com problema físico, mas ela tinha uma doença na sua alma. Os séculos, né, de religiosidade, os séculos em que as cisternas tinham sido feitas para saciar a necessidade que nós, seres humanos, temos de Deus, eram cisternas rotas. E aquela mulher é um exemplo do que é uma cisterna rota, né? Algo que não sacia, não responde ao anseio mais íntimo que nós temos, o anseio, a necessidade que nós temos
de Deus em nossos corações, a necessidade que nós temos de ter o nosso Pai amado, o nosso Criador, em contato, em comunhão conosco diariamente. Essa é uma necessidade, como disse lá já o cientista no passado, né? O homem, o ser humano, ele tem um buraco no seu coração, no seu interior. E esse buraco, a gente enche, esse vazio a gente enche com muitas coisas, muitas. Mas ele nunca é suprido, porque esse vazio, ele tem o tamanho de Deus. Ele tem o tamanho de Deus. Irmãos, então quando nós temos comunhão com o nosso Criador, nós encontramos de novo o propósito das nossas vidas, ele vem e cura, né, as nossas necessidades, ele cura as nossas enfermidades, ele cura mesmo as culpas do nosso passado, os traumas, enfim, toda e qualquer história. Irmãos, Jesus, ele tem o poder de curar. Ele disse, né, mais adiante, ainda no Evangelho de João, né, que quem beber das águas que ele oferece, das águas que Jesus é, ele diz que fluirão rios de água viva. Irmãos, essa mulher, ela é a expressão disso. A cura que ela recebeu não ficou só para ela, e transformou toda aquela localidade, toda a região, os vizinhos, as famílias que estavam ali. Eles disseram, olha, é verdade tudo isso que tu compartilhou, a gente está ouvindo dele e nós confirmamos, agora a gente está entendendo o que tu queria dizer. Irmãos, rios de água viva fluirão. Essa é uma promessa. Sabe, nós temos de alguma forma uma vantagem em relação àquele povo que saiu lá do Mar Vermelho, que atravessou o Mar Vermelho, que saiu do Egito. Porque eles tinham os milagres, eles viam o Senhor guiando eles à noite, né, como uma nuvem de fogo, de dia como uma nuvem que ajudava eles a atravessar aquele lugar difícil. Eles viam os prodígios, eles viam muitas maravilhas. Depois daquela passagem que nós falamos ali da água, né, que foi transformada em água doce, fala que o Senhor providenciou o maná do céu para saciar a fome deles. Mas, irmãos, eles não tinham aquilo que é uma promessa de Jesus para mim e para você. Eles não tinham o Espírito Santo de Deus, o Deus que mora dentro de nós, o Deus Emanuel, o Espírito Santo é a pessoa de Deus que nos ajuda, que nos fortalece, que nos leva o nosso espírito a adorar a Deus, a permanecermos firmes na nossa caminhada. Jesus disse mais adiante, né? Vamos ali, para a gente fechar esse tempo, aí depois passar para o tempo de ceia. No versículo de número 5, João 16:5, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Eu o enviarei a vocês. Irmãos, há uma presença de Deus no coração de todo aquele que crê, de todo crente, de todo seguidor, de todo discípulo de Jesus. O Espírito Santo de Deus. É Ele que mantém essa chama acesa dentro de nós. É Ele que nos ajuda a compreender o que é esse saciar, essas águas vivas que o Senhor prometeu para cada um de nós. Sabe,
a Bíblia diz, né, que o Espírito Santo, ele convence no nosso espírito, né, que somos filhos de Deus. É algo que a gente não sabe explicar para a pessoa, né? A gente não vai lá na rua dar um carteiraço, eu sou filho de Deus, tal. Como é que tu prova isso? A gente sente, a gente vive. Mas como é que tu vai provar? Eu tenho certeza, por causa do Espírito Santo. Não é uma arrogância, não é, mas é o Espírito Santo que grava que nós somos queridos por Deus, desejados por Deus, amados por Deus, que Ele fez tudo o que precisava fazer. Irmãos, Deus fez tudo o que precisava fazer, inclusive enviar Jesus Cristo, tirar Ele lá da sua glória, colocar Ele aqui nessa terra, para viver, passar pelas lutas que nós passamos, os desejos, as tentações, vencer todas as coisas e entregar sua vida como santo homem de Deus, como Deus que Ele é, né? Entregou a sua vida, o justo morrendo pelos injustos. É muito amor envolvido por mim e por você. E o Espírito Santo é que grava essa verdade nos nossos corações. E irmãos, essa verdade, ela tem que produzir os seus frutos, ela tem que curar as nossas memórias, as nossas lembranças. E quando nós temos essa mulher, ela tinha um passado que era doloroso, mas quando ela encontrou Jesus, ela foi curada. Irmãos, cada um de nós aqui tem um passado, mas a gente não pode se mover, ir em frente, guiados pelo nosso passado. Nós não podemos perder de vista que nós temos Jesus, a cura. Nós temos a cura. E quando nós resolvemos, de alguma forma, mesmo que não deliberadamente, seguir em frente movido pelos nossos sentimentos, pelas nossas ressentimentos, por mágoas, e a gente vai seguindo em frente, irmãos, e a gente vai, no fim, meio que desviando do caminho, a gente não vai indo reto, a gente vai sofrendo. E, irmãos, a cura está tão perto, ela está no nosso coração já. Você precisa compreender isso e precisa aplicar isso. Irmãos, não sejamos nós aqueles que, não, eu quero ficar aqui com essa mágoa. De alguma forma, às vezes, uma mágoa faz a gente se sentir bem, né? Porque, não, aquela pessoa está errada, eu estou certo. E a gente fica com aquele jogo emocional, muitas vezes. Mas, irmãos, eu não vou me arriscar aqui, que eu não sou psicólogo, mas, irmãos, eu só posso dizer, Jesus é a cura para qualquer mal que haja na tua vida, no teu coração. Amém? Em nome de Jesus. E não se permita seguir em frente de uma forma adoentada. Ele é a cura. Ele toca qualquer aspecto da tua alma, do teu espírito, do teu corpo. Ele, Jeová Rafá, ele não toca, ele não cura, ele cura o físico, mas ele cura também as enfermidades que a gente tem lá no nosso fundo, no fundo do nosso coração. Amém? Irmãos, algumas pessoas passaram por dificuldades na vida e chegaram diante de Jesus, né? E perguntaram, mas, né? Tipo, por que aconteceu isso comigo, né? E teve uma situação em que Jesus disse que é para a glória de Deus, para Deus ser glorificado, né? Irmãos, aquela mulher passou por tanta coisa, mas chegou um momento que Deus foi glorificado e ela experimentou grande alegria. Às vezes a gente fica, né, meio culpando. Semana retrasada eu falei com uma pessoa que ela estava culpando Deus, né, por algumas coisas, né? E por que aquelas coisas não eram agora um lugar, um momento de que Deus revelasse toda a sua glória, toda a sua capacidade de transformar aquele mal em bem, né? Por que não? É assim que Deus age, né? Ele cura, Ele nos cura, nos transforma para fazermos novas criaturas para a glória do Deus Pai. Amém? Senhor, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra, muito obrigado pela cura que o Senhor proporciona a nós, os que cremos, Senhor. O Senhor continua falando a nós, como igreja, como congregação, agora
nesse tempo de ceia. Obrigado porque na mesa do Senhor há tudo o que necessitamos para viver uma vida abundante, próspera, abençoada. Nós sabemos que não é sem dificuldades, mas é vencendo as dificuldades, vencendo as lutas, Senhor. No poder que há no Teu nome, Senhor. Nos ajuda a entender e a viver essas verdades que ouvimos hoje. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.